O filósofo ateu Mateus Benítez faz uma colocação e uma análise perfeita sobre a questão de uma pessoa cristã se culpar por aquilo que não cometeu nada, que é o pecado original da mitologia Adão e Eva, onde ele compara esse comportamento como uma doença. De fato, é uma doença. Já é comprovado que fanatismo, seja ele religioso ou por qualquer outra ideia ou ideologia, quando esse fanatismo se transforma em um problema mental, ou seja, em um transtorno mental, é considerada uma doença psicológica. E ainda mais você se culpar por aquilo que você não cometeu, não conheceu e nem pediu para nascer. Isso é mais que uma doença. O fanatismo, principalmente o fanatismo religioso, pode levar a comportamentos e atitudes que causam danos significativos, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. O fanatismo pode ser entendido como uma forma extrema de convicção, onde a pessoa se apega rigidamente às suas crenças, ideias ou ideologias, e muitas vezes demonstra intolerância e agressividade em relação a opiniões divergentes. Fanatismo é caracterizado por uma crença ou comportamento obsessivo e inflexível, que pode levar a prejuízos na vida do indivíduo e até mesmo a comportamentos agressivos ou violentos. Em alguns casos, o fanatismo pode ser um sintoma de transtornos mentais, como psicose ou transtorno delirante persistente. Nesses casos, é importante buscar ajuda profissional para um diagnóstico adequado e tratamento. Consciência e paz começando. Fanatismo. Não há dúvida de que o fanatismo pior, mais destrutível, o pior fanatismo de todos, não é o filosófico, não é o científico, não é o esportivo, não é o artístico. Porque todos esses fanatismos você pode encontrar assim contrapontos e ir dormir até tranquilo. O sujeito tem preferência por um time, é fanático por ele, o outro sujeito tem preferência pelo outro time, é fanático por ele, e a sua vida continua. O mesmo acontece com a poesia, com as artes, com a música, com a ciência. Ela mesma se autocorrige. Agora, o fanatismo religioso condena um ser humano ao inferno. O fanatismo religioso tem a ver com a eternidade infernal daqueles que não compactuam, que não fazem parte do pensamento do grupo fanático. O fanatismo religioso é uma corrosão na alma, vamos dizer assim, um tumor, um câncer na alma. Só que para esse câncer, infelizmente, nós não encontramos nenhum tratamento. E ele se torna metástase muito facilmente. Uma metástase que transborda, que extrapola, que não afeta só o indivíduo fanático, mas a sua família e comunidade também. Fanatismo religioso. Até então, incurável. Um homem enfiando assim, ó. Que isso, filho? Lô, por favor, aqui dentro. Não, por favor. Então vai lá fora. Não, vai lá fora que eu vou falar pra vocês lá fora. Tá? Por favor. Vai lá A senhora fora. sabe o que é crime? Então vamos Eu fazer não assim, acho a que é gente, crime. calma aí, ó. A gente não quer ouvir a opinião da senhora. A senhora guarda ela pra você. Ninguém aqui tá pedindo Olha a opinião da aqui. senhora. Eu não Olha tô sendo aqui. desrespeitoso com a senhora. Estou dizendo pra Eu tô guardar falando que você pra é senhora. homem com mulher. E não é homem com homem, Eu nem não mulher quero com saber a mulher. sua opinião. Você tá ouvindo? Isso, e a sua opinião é Isso um crime. não é de Deus. Tudo Isso bem. não A é de senhora Deus. escolhe. Isso não é Se a de senhora Deus. continuar se Isso não é aproximando de de mim, Deus. eu estou Isso chamando- não é de Deus. Eu vou chamar a polícia. Pode pra chamar a senhora. polícia. Faça, por favor. Pega seu cachorro, põe aqui Ou o quê? Eu não quero isso aqui dentro. Não tô vendo essa loja. Vamos fechar, tá?
jeito nenhum. Só nosso fechado. Tem que respeitar. Deixa eu como é que eu pego ele na porta? Pega. É uma ameaça? Tá na sua? Lu, por favor. Por favor. Quem que são essas crianças? Por favor. Quem São são meus vocês? clientes. Eu quero que você respeita. Tá? Do jeito que eu tô te respeitando, que eu respeitei, eu quero que você respeita ele. Tudo bem. Tá? Então pega a Gabi, põe aqui. Não, você ultrapassa onde Deus mandou. Você tem que respeitar isso aqui. Você tem que falar com você. Quem tem que respeitar você? Não fala com você. Não vem. Não pode não. Não pode. Ninguém falou nada de você. Ninguém falou. Satanás é você. Filho de Deus. Nem para não matar, nem para não roubar, nem para não mentir, nem para adulterar, nem para não prestar. É lei de Deus. Está sendo falado. É lei de Deus. É palavra de Deus. Está sendo falado. É a lei do Senhor. A lei de Deus. A lei de Deus sabe o que é? Respeitar o Está sendo falado isso aqui, ó. Palavra do Senhor, estatuto do Senhor, vem do Espírito Santo, vem do Espírito, vem da verdade, vem da santificação. Ninguém citou o nome de ninguém. Isso não de Deus. Vem de Deus, vem de palavra de Deus. Vem embora. Tudo aquilo que não é. Vem embora por aquilo. Vem embora Deus. Vem embora de Deus. Aí tem que nascer do Espírito, receber as coisas. Em plena Semana Santa, um suposto pastor destruiu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. O caso aconteceu em Santo Antônio da Platina, no norte do estado. Tudo foi gravado por um líder da igreja e as imagens foram divulgadas nas redes sociais. No vídeo, o pastor diz que a imagem é uma maldição que precisa ser destruída. Nós aqui estamos a realizar esse trabalho, vamos quebrar tudo isso aqui, quebrando isso aqui nós estamos quebrando a maldição. O homem pega o martelo e quebra a estátua da santa. Depois coloca os cacos dentro da capela, joga álcool e ateia fogo. Está destruído, está destronado, está queimado no nome de Jesus, porque ele... Que absurdo, né? Lembrando que intolerância religiosa é crime de discriminação e preconceito previsto na legislação brasileira. Aí aqui tem uma grande contradição. Como pode existir um Deus maravilhoso, bondoso, misericordioso, se não foi capaz de perdoar a humanidade por aquilo que ela não cometeu, por aquilo que ela nem conheceu e nem pediu para nascer? Aí vem mais contradições sobre o mesmo contexto. Se o Deus de Israel, ou seja, o Deus da Bíblia, mandou seu filho para tirar o pecado da humanidade e levar consigo todas as enfermidades, por que ainda estamos no pecado? Ou seja, temos pecado. E por que ainda a enfermidade continua, se o próprio suposto Jesus mitológico romano levou consigo todas as enfermidades e todos os pecados? De duas, uma. Ou esse sacrifício que o Jesus romano passou na cruz foi inútil, ou simplesmente é uma mentira, uma mitologia. Porque a realidade prova que nada disso compactua com essa narrativa. É por isso que os judeus não têm o Jesus romano como Messias, porque nada daquilo que o Messias do judaísmo deveria cumprir, o suposto Jesus não cumpriu como Messias. Um Messias que deveria ter cumprido as profecias quando estava vivo, mas não, morreu. Depois viveu de novo, que foi a ressurreição, para depois vir novamente para cumprir com o que deveria ter cumprido antes. Só retardado para acreditar em umas coisas dessas. Não faz sentido, é totalmente desconexo.
É por isso que os judeus rejeitam o Jesus romano como Messias, porque é sem sentido. E também existe outra contradição dentro da própria Bíblia, onde tem um versículo que diz: nem o filho levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. E isso está em Ezequiel 18:20. Esse versículo está contradizendo sobre a questão do pecado original, onde a humanidade, que são filhos de Adão e Eva, pagou pelo erro cometido por eles. Então, quando nós analisamos essas narrativas bíblicas, é uma tremenda baita de erros contraditórios e incoerência entre os próprios versículos, onde traz também totalmente um Deus bíblico perverso e não misericordioso. Porque qual é a misericórdia que existe nisso? Uma pessoa pagar pelos erros de outra. Isso é conduta de uma dignidade como cidadão, como justiça e cidadania? A pessoa pagar pelos erros de outra? Imagine se existisse um código de lei constitucional onde as pessoas iriam ser julgadas pelos erros, pelos crimes de alguém de sua família que cometeu. Aí eu pergunto a você, cristão, que tem uma mente tão atrofiada pela religião, isso seria justo ou injusto? A mesma coisa é a narrativa do pecado original, onde supostamente a humanidade paga por aquilo que ela não cometeu nada, paga pelos erros de Adão e Eva. Então, isso é mais do que uma loucura, do que uma doença. Isso se chama psicopatia. É um problema sério que traz várias sequelas e problemas sociais. É o pior, que o cristão não para analisar, refletir, questionar. Ora, como pode alguém pagar por aquilo que não cometeu? Isso é justiça? Isso é conduta de um Deus bondoso, maravilhoso e misericordioso? Qual é a bondade e justiça que existe nisso? Você pagar por algo que não fez, que não cometeu. É um Deus tão perverso que, além de saber que Adão e Eva iam pecar, porque é um Deus que já sabe de tudo e de todas as coisas do que vai acontecer, e ainda mais o castigam, e ainda acha pouco, condena seus descendentes, que é a humanidade, pelos erros de Adão e Eva. Pense em um Deus maravilhoso, bondoso e misericordioso. Uma desgraça dessa é um atraso para a humanidade, isso sim. Só uma observação. Estou falando hipoteticamente, até porque isso é uma mitologia criada a partir de outras culturas mitológicas religiosas anteriores à mitologia do Gênesis, pelos hebreus. Então, vamos ao maravilhoso recorte do vídeo a seguir. Puxando o gancho também agora do cristianismo, né? Que o seu livro é bem voltado também ao cristianismo. Também. De acordo com a doutrina cristã, né, e os mandamentos lá e tal, de certa forma é preciso negar alguns instintos humanos, certo? Então, por exemplo, os prazeres da carne, como a gente acabou de falar que, bom, provavelmente está presente aí na natureza humana, que no caso é você ter relações sexuais promíscuas e etc, né? E consumir o máximo de calorias possível. Enfim, muitas dessas coisas vão contra aí as doutrinas cristãs. Você acha que o cristianismo ele vai contra, de alguma forma, a natureza humana? Sim. Ele é muito parecido com uma doença, como já dizia o Nietzsche, né? É uma forma de... É uma escolha de vida antinatural. Ele nega coisas que são necessárias até para um próprio florescimento que falava Aristóteles. Ele te coloca na direção unilateral do ascetismo, unilateral do monge, de alguém que busca, como gostam de chamar, a beatitude, de alguém que busca voltar-se para o divino totalmente. Quanto mais você voltar para o divino, melhor. Quanto mais você se afastar dos sentidos, melhor. Mas olha o que está acontecendo na prática. Você está se saindo
do único mundo que você experimenta, se abstraindo da única experiência concreta e tangível que você tem, em nome de uma fantasmagoria, de algo que você acredita que exista, mas que não tem prova que existe. E aí você pode passar a sua vida inteira negando a sua própria existência em prol dessa outra existência que provavelmente não vai se concretizar. Então é um desperdício da vida e é uma espécie de aflição, é uma espécie de autossadismo, né? Sadomasoquismo é o que eu queria dizer. O Nietzsche, ele falava: o cristianismo é a metafísica do carrasco. Escreve no Crepúsculo dos Ídolos. Porque você fica com o chicote lá o tempo inteiro. Sou um pecador, sou um pecador. Olha isso, cara. Pro cristianismo, a gente vem pro mundo já culpado. Pecado original. Os primeiros seres humanos estragaram a ordem cósmica. E a gente tem que se salvar. Né? E é negando a única experiência que a gente tem aqui, em nome de uma experiência abstrata, que a gente vai se salvar. Então é um dos maiores golpes contra a vida na história da humanidade, na história das ideologias, é o cristianismo. Poucas coisas são tão antinaturais quanto o cristianismo. E é muito triste que a nossa sociedade esteja tão afundada nesse tipo de doutrina. Você acha que o cristianismo não faz sentido, então? Assim, ele tem coerência interna, ele tem uma teologia sistemática, mas ele tem sérios problemas. Ele tem proposições extremamente graves e falsas, e ele causa um mal no âmbito existencial para o indivíduo que eu considero ser muito grande. Mas você acha que você tem convicção de que talvez seja possível isso ser verdade? Ou, de certa forma, o cristão ele vive uma neurose, assim, na sua visão? Olha, como filósofo, eu não tenho provas de que é impossível, entende? Mas eu considero que é extremamente implausível e improvável que isso seja verdade. Porque no meu livro, eu destrincho tudo isso, assim. Tem um capítulo só rebatendo todos os milagres, alegações de milagres que teriam acontecido, de antigos a recentes, visões de Paulo, visões de Maomé, milagre de San Genaro, milagre de Lourdes, Sudário de Turim. Eu tenho, sabe, isso, todos eles já foram bem rebatidos, sem falar que não faz sentido nenhum milagre, porque se Deus é onipotente e maximamente amoroso, ele ia criar o mundo, ele não ia precisar interferir, ele já ia criar o mundo da melhor forma possível. É verdade. Pô, errei, deixa eu fazer um milagre e intervir. Melhorei um pouquinho, vou ter que mexer de novo. Sabe, que Deus é esse? Que onipotência é essa? Não faz sentido nenhum. Então, o primeiro passo, pessoal, é parar com essa história de milagre, sério. Depois, tem refutar os argumentos mais sofisticados da existência de Deus. As 5 vias de Tomás de Aquino, o argumento ontológico de Anselmo, a aposta de Pascal, tudo isso tá no livro, assim. Então, para quem quer começar a ter um fundamento, formar uma posição, mesmo que não seja ateísta, e entender os argumentos dos dois lados, eu busquei fazer isso aí. Então você, de fato, acha que o cristianismo vai contra a natureza humana? Sim.